Existe uma coisa que define o rumo da nossa vida, mas que na maioria das vezes a gente acaba subestimando muito. As decisões. Não são aquelas grandes, visíveis, mas principalmente aquelas pequenas, aquelas decisões silenciosas que a gente toma ou em muitos casos deixa de tomar todos os dias. Porque decidir muda caminhos, mas não decidir também tem o poder de mudar tudo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jorge Dalfovo e esse é o Entre Decisões, um projeto que para mim já existe há muito tempo, antes mesmo de virar videocast. Ele já existia em conversas, em reflexões, em trocas que, de fato, me fizeram pensar diferente ao longo da minha jornada. E talvez seja isso que define esse espaço. O Entre Decisões ele nasce justamente com um olhar nos intervalos entre uma escolha, entre a próxima decisão. E é aí que existem dúvidas, inseguranças, convicções, mudança de rota. Mas principalmente eu costumo dizer que é ali que a vida realmente acontece. Aqui a gente não vai falar sobre carreira, sobre tecnologia, sobre mercado. A gente vai falar sobre como as pessoas pensam, como elas escolhem e, acima de tudo, como estas escolhas moldam o futuro, o dia a dia das pessoas que estão envolvidas entre decisões. E eu não poderia começar esse projeto com outra pessoa, porque este projeto nasceu também de muitas conversas, conversas profundas, conversas que fizeram questionar as minhas próprias decisões, revisar os meus próprios caminhos e enxergar as coisas muitas vezes de outros ângulos. E grande parte destas conversas foram com ela. E eu tenho hoje o prazer de ter ao meu lado a Noelle Steca, uma grande amiga, uma profissional que eu admiro muito e alguém com quem eu tenho trocas constantes sobre carreira, sobre vida, sobre escolhas e tudo aquilo que realmente importa. Se esse projeto existe de alguma forma, ela com certeza também faz parte disso. E é por isso que a nossa primeira convidada não poderia ser diferente. Tinha que ser você, Noelle. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Jorge. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite, pelo projeto que é lindo. A gente tem conversado sobre isso já faz um tempinho, então estou muito, muito feliz que está acontecendo. Só não achei justo, preciso confessar, você ter escolhido uma libriana para falar sobre decisões. Olha, não poderia ser mais oportuno, né? O desafio das decisões que a gente acaba, às vezes, postergando ou não tomando, que é o que a gente vai falar aqui. Então, acho que trazer uma libriana torna o episódio ainda mais especial, né? Já queria comentar com um ponto aqui, tá, Jorge, que eu acho muito importante. Quando você fala assim, a gente fica postergando as decisões. Eu percebi uma coisa ao longo da minha vida, que não decidir também é decidir. Então, a gente está decidindo o tempo todo. Às vezes a gente fala, não vou decidir, não consigo lidar com isso agora, depois eu escolho. Deixa para depois. Deixa para depois. Mas isso também é uma decisão. Com certeza. Né? E a gente esquece que essa decisão tem impacto. Então, você fala assim, não vou decidir, não vou escolher, deixa a vida decidir. Às vezes a gente fala assim, né? Isso não se ajeitar e deixa a vida decidir. Só que isso também tem um preço. E o que eu percebi, assim, né? Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, porque, gente, eu tenho muita dificuldade de escolher, de decidir. Eu não sei se eu acredito em signos, tá? Isso é uma coisa que eu não decidi ainda, se eu acredito ou não. Eu sempre achei que eu acreditava, porque eu sou uma típica libriana, então se você pegar ali a descrição do signo de Bate Libra, certinho. é a Noelle Steca. Só que eu tenho sobrinhas gêmeas. E elas nasceram com 2 minutos de diferença e elas são completamente diferentes. Então, isso me fez ficar na dúvida. Mas, assim, eu sempre tive muita dificuldade para escolher o que eu vou comer, o que eu vou vestir, sempre assim. Sempre foi muito sofrido para mim. E eu nunca soube por quê. Só que também quando eu decido, eu decido. Eu demoro para decidir, mas quando eu decido... Você tem convicção das suas escolhas. Só que eu comecei, assim...
Nos últimos 5 anos, eu tive que decidir muitas coisas na minha vida. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Por que que decidir é uma coisa tão difícil pra mim, né? Assim, poxa, é tão bom escolher, é tão bom quando você tem Parece opções. tão bom, né? Tão O natural. natural, o ruim é quando você não tem opção, né? E quando você tem opção, por que que o processo é tão sofrido no meu caso? E aí eu percebi que o problema nunca é a decisão, não é a escolha, mas é o que a gente renuncia. Olha, É aí que eu percebi que me pega. Então, eu percebi que, Jorge, o problema pra Noelle, tá, gente? Tô falando exclusivamente da Noelle aqui. Não é escolher, é lidar com o que eu perco e é sustentar a escolha que eu faço. nossa, já entramos com um nível de profundidade e raciocínio que eu não poderia esperar diferente, né, do que uma conversa minha com a Noelle. Pena que tantas conversas a gente não tinha gravador, não tinha câmera, não tinha um cenário como esse, tão profissional Pena para não. compartilhar. Né? Graças a Deus que o pessoal ia achar que a gente Verdade. era maluco. É verdade, também tem isso, né? A gente teria que ter alguns cuidados que aqui a gente vai se policiar um pouquinho mais. Mas entre decisões é sobre isso. E aí, pegando carona no teu comentário, eu acho que eu já meio que sei a resposta, mas eu gostaria de parafrasear essa expressão ou em forma de pergunta. A Noelle hoje, com a maturidade, com muitas vezes a consciência, afinal, talvez quem está nos acompanhando que não te conhece não sabe que a Noelle também já esteve alguns anos olhando para uma área de comportamento e psicologia, né? Mas a essência da Noelle acredita que nós somos resultados hoje mais das nossas escolhas ou muitas vezes até do impacto de não tomar estas decisões. Dos dois, mas se fosse para escolher um, eu acho que das escolhas, e aqui é um ponto muito importante, tá? As pessoas costumam achar que nós somos, que as grandes escolhas é que moldam, é que transformam. Então, uma grande mudança de carreira, grande mudança de relacionamento, grande mudança de país. E na minha opinião, as grandes transformações e as grandes mudanças, elas vêm das mudanças pequenas e diárias. Eu acho que pequenas mudanças transformam mais do que grandes mudanças. Então, a partir do momento que eu escolho diariamente comer bem, eu escolho diariamente ter a disciplina de acordar cedo e ir para academia, eu escolho diariamente ser uma pessoa bem-humorada, de bem com a vida, eu acho que transforma muito mais do que quando eu decido mudar de carreira, quando eu decido mudar de país. Então, isso é uma outra coisa que... Essas pequenas decisões meio que vão fomentando maiores decisões ou maiores transformações, basicamente, né? E vamos lá, aqui a gente vai entrar no lado da psicologia, mas muito também da vivência, né? Quando a gente olha para alguns estudos, a gente fala que muitas das nossas decisões, e a gente toma dezenas, centenas de decisões diariamente, tem estudos que falam sobre isso, mas a grande maioria dessas decisões, elas são inconscientes. São inconscientes e, além de tudo, tem uma carga muito mais emocional do que racional. Como que a Noelle lida com as decisões que ela precisa tomar como esposa, como funcionária, como irmã, como filha, como empreendedora, como ser humano? Olha, se você fizer essa pergunta pro meu marido, ele ia ficar pé da vida. Porque assim, gente, meu marido é uma pessoa extremamente analítica. Então, quando a gente tem que decidir qualquer coisa, vamos trocar de carro. O óbvio e racional. Exato. Ele vem com uma planilha, com vários dados do porquê esse carro é melhor, várias análises. Aí eu viro e falo assim, não, eu quero esse. Ele, mas por que você quer esse? Esse aqui não, não eu quero esse, mas por quê? Eu falo assim, porque eu sinto que esse é melhor. Aí ele fica louco, né? Aí ele fica, como sente que esse é melhor? E aí tem uma frase, gente, que eu uso muito na minha vida, que é assim, contra sentimentos não há argumento. Gostei, vou começar a usar. Né? Então, a intuição, o feeling é maior do que qualquer lógica, né? exatamente. Então, eu, infelizmente ou felizmente, eu não sei ainda, eu queria ser uma pessoa mais analítica, né? Tá mais baseada ali em fatos, dados, mas o emocional, ele me guia e me norteia muito. Então, eu sou uma pessoa que tomo muitas decisões pelo feeling, pela emoção. Eu me deixo levar muito mais pela emoção do que pela razão. Olha só.
E você falava algo que eu acredito muito, que as nossas pequenas decisões da nossa rotina, do nosso dia a dia, têm um poder de transformação em médio e longo prazo. Agora, quem não conhece a Noi, que começa a analisar a tua rotina, o teu dia a dia, analisando o teu comportamento, a tua lógica, você acha que fica claro, qualquer pessoa consegue ler e entender quais são as suas prioridades de acordo com as decisões diárias que você toma? Se a pessoa conviver comigo, sim. Porque eu tenho escolhas muito bem, bem, muito bem claras, assim, né? Como eu te falei, são escolhas diárias, assim. Demorei para conseguir escolher o que eu queria para mim, porque tem uma outra coisa também, tá? Eu queria comentar aqui com vocês que eu percebi. A gente, quando tá fazendo uma escolha, tomando uma decisão, a gente tá pensando no momento de agora. Então, vou dar um exemplo aqui, mudança de carreira. Ah, vou ou não vou? Ah, mas como, se eu mudar de carreira, como vai ser? Poxa, eu vou ganhar mais e tal. Então, a gente fica sempre pensando, né, no agora, assim, no curto prazo. E a mesma coisa, relacionamento. Ah, se eu terminar, mas eu vou sofrer, como vai ser e tal. Só que a gente também tem que pensar na escolha. O que eu quero dessa escolha? Para onde ela vai me levar? Que pessoa eu quero ser com essa escolha? Quando eu tô fazendo essa escolha, eu tô fazendo essa escolha para ser que pessoa? Então, no meu dia a dia, demorou para fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu detesto atividade física, tá, gente? Eu sou preguiça, eu sou a rainha da preguiça. Detesto. Só que eu percebi que pessoa que eu quero ser, né? Que futuro que eu quero ter. Como eu quero envelhecer? Como eu quero envelhecer. Então eu falei, não tem jeito, não tem como fugir de atividade física. Então, é uma escolha diária, acordar cedo. É uma decisão difícil, mas necessária. Necessária, a mesma coisa com comida. Gente, eu sou a rainha da tranqueira, coxinha, chocolate, sou essa pessoa, confesso, me orgulho disso, não, mas eu sou essa pessoa. Só que aí você começa a escolher comer bem diariamente. Então, quando você convive comigo, você vê que é uma escolha, não é uma coisa natural. Eu preferiria comer, mas eu escolho comer saudável. Eu escolho acordar cedo. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Se deixar, eu durmo 10 horas por dia. Olha. Mas eu escolho acordar cedo todo dia. Eu acordo cedo de segunda a segunda. No, e olhando para esse viés comportamental, vamos chamar assim, né, de decisões conscientes, só que muitas vezes mais racionais do que emocional, porque entre tomar uma decisão do que comer ou de acordar cedo, a gente está indo num viés muito mais racional do que deixar se guiar pela vontade ou pelas emoções. Mas você acredita que um processo de tomar decisões conscientes, racionais, tem o poder de virar hábito ou não? O emocional sempre tem uma valência maior sobre essa decisão? Nossa, essa pergunta é difícil, Jorge. É muito difícil. Eu acho que, no meu caso, o emocional ainda tem. Ainda tem. Assim, é engraçado, né? As pessoas normalmente, o que elas fazem? Pelo menos pessoas próximas de mim, quando elas vão tomar uma decisão, sim, meu irmão, meu marido, alguns amigos que eu conheço, eles fazem uma planilha, né? Então, se eu escolher isso, quais são os benefícios? Se eu escolher esse, quais são os benefícios? E ficam analisando. Eu faço o exercício do pior cenário, gente. Vou dividir aqui com vocês. O exercício do pior cenário eu sei o que eu quero, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de mudar de emprego, porque acho que é o que tá mais comum ali para as pessoas. Mudar de emprego. Apesar de a gente ter medo, né, ficar ali, vou, não vou, no final a gente sempre sabe o que a gente quer. Se a gente para pra pensar, a gente sabe. Você fala, pô, a decisão já está quase tomada. Já está quase tomada, falta... Então você sabe, eu falo, eu quero mudar de emprego. Por quê? Porque eu vou ganhar mais, porque eu vou me desafiar, porque, né? Mas, poxa, aqui a situação tá cômoda, né? Me dou bem com todo mundo. Mas você já sabe o que você quer. Então, tá bom, eu quero isso aqui. Aí eu faço o exercício do pior cenário, que é, se eu escolher isso aqui e se tudo der errado, o que vai acontecer? Aí eu penso, então, escolhi mudar de emprego. Cheguei lá, não gostei das pessoas, cheguei lá, não me adaptei ao trabalho, eu trabalho com vendas, né? Não atingi a cota. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ser mandado embora. Tá. Quais são os impactos disso, de eu ser mandada embora? Eu vou ficar desempregada, eu vou ter que voltar a procurar um emprego. Tá. É tão catastrófico assim? Será que eu não consigo sair disso?
Aí a gente não vai saber sem tentar também, né? Eu falo, poxa, é esse o pior cenário? É tudo isso? Eu dou conta. Então, eu banco e sustento minha decisão. Mas você sabe que as decisões elas acabam às vezes ficando travadas, principalmente em grandes mudanças, pelo medo de perder algo. A gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, de acordo com a própria psicologia. Você concorda com essa linha de pensamento? Concordo. E eu sou um pouco assim, tá? Eu sempre tenho muito receio do que eu vou perder. Então, eu falei de mudar de emprego porque eu passei por isso recentemente, tá? Eu tô no emprego novo tem 2 meses e eu adorava a empresa que eu trabalhava, adorava as pessoas, adorava o portfólio, então foi uma decisão muito difícil. E também de carreira, né? Porque a gente sai de um viés de marketing. Para quem não conhece a Noelle, ela tem uma carreira na área de marketing, de repente vou me desafiar e quero ver como vou ser em vendas. E aí, como que foi essa decisão? Essa foi uma decisão engraçado, né? Essa foi uma decisão natural, assim. No decorrer da minha carreira em marketing, eu comecei a pensar, poxa, para ser uma profissional de marketing melhor, eu preciso ter uma passagem em vendas para entender, né, um pouco de como as campanhas refletem ali na ponta, como o vendedor recebe isso. E aí depois eu falei, poxa, mas é gostoso o dia a dia de vendas, é uma coisa que eu gosto, acho que eu vou me identificar fazendo. E aí chegou um ponto que o marketing já não fazia mais sentido para mim. Então foi muito natural essa mudança, Jorge. Mas o que eu queria comentar um pouquinho, né, quando a gente falou ali da perda, quando eu recebi essa proposta para ir para essa empresa que eu tô hoje, eu falei, poxa, que bacana. Só que é um portfólio muito difícil, com pessoas que eu não conheço, e eu vou abrir mão e eu vou perder um ambiente seguro, com pessoas que eu gosto, com soluções que eu acredito. E vou me aventurar um medo do novo. Medo do novo. Mas em nenhum momento foi o medo, foi a perda de conviver com as pessoas que eu já conhecia, de deixar de vender aqueles produtos que eu já tinha o speech que eu gostava de vender, que eu acreditava. De rotina, talvez? De rotina, talvez. Aí eu falei, gente, mas a vida é isso, para você poder ter isso aqui, você tem que abrir mão. A gente não pode, né, ter tudo. Infelizmente, a gente não pode ter tudo. Então, a gente tem que lidar com perdas. A vida é isso, para você ganhar, às vezes você precisa perder. Vou continuar nessa mesma linha, que eu acho que é uma linha de pensamento muito interessante para a gente compartilhar com a nossa audiência, porque a gente cresce a vida toda tentando evitar o erro, né? O medo de errar, o medo ao novo, o medo de perder. Mas a gente pouco fala, Noelle, sobre arrependimento. E essa é uma palavra que ela pode ter uma valência negativa, mas ao mesmo tempo ela deve coexistir em momentos que a gente analisa as decisões que nós precisamos tomar. E aí, de forma muito objetiva, mas é uma pergunta complexa e não chamaria você aqui para pergunta fácil, você sabe disso, né? Apesar da nossa amizade, eu quero aproveitar aqui para a gente entrar nesse nível de profundidade, mas não, o que é arrependimento? Nossa, essa é uma pergunta difícil, assim. O que é? Eu não sei te dizer, honestamente falando, tá? Se for analisar ali a palavra, o que é se arrepender. Mas eu vou te dizer o que é se arrepender para mim, tá? Não estar feliz, satisfeita com a decisão, com a pessoa que você é, ou é você estar arrependida de algo que você fez. E por que eu tô te falando pra mim? Porque eu já tive situações, assim, né, que eu me arrependi muito. Eu tenho uma situação pessoal, eu briguei com uma tia minha, uma briga muito feia, e na minha concepção eu tava certa, e eu acho que eu tô certa até hoje. Só que, infelizmente, essa minha tia teve um aneurisma e morreu na mesa do Dia dos Pais, na minha casa. E eu me arrependo tanto daquela briga, Jorge. Assim, eu precisava falar aquelas coisas pra ela. Eu tava certa do que eu falei. Só que eu me arrependo tanto de ter falado, porque eu nunca tive a chance de pedir desculpa. E aí eu falo, ok, você falou que precisava ter falado, você tava certa, só que você vai carregar uma culpa e um arrependimento pro resto da vida. Pra quê? Né? E eu me arrependo muito disso. Então, eu acho que... Só que também, ao mesmo tempo, eu já sofri muito com isso faz muito tempo.
ao mesmo tempo que eu me arrependi, que eu sei que eu não deveria ter feito, a briga não precisava ter sido da forma como foi, me ajudou muito para que outras situações não acontecessem na minha vida. Olha, Então, esses momentos, os momentos que aconteceram e que a gente se arrepende, todo mundo tem um momento para se arrepender na vida, eles são importantes, porque eles evitam que outros aconteçam, eles fazem com que a gente amadureça. Então, eu sou uma pessoa que evito muito conflito hoje na minha vida. Eu sempre tento falar o que precisa ser dito, sempre tento conversar, mas eu evito conflito, porque ele não agrega em nada, assim. É uma coisa que, se tem uma coisa de que você nunca vai se arrepender na sua vida, é de ser educado, olha é só. de ser gentil com as pessoas. Isso eu te garanto. Ah, mas a pessoa estava errada, a pessoa me passou para trás, a pessoa, se eu for educada com ela, eu vou estar sendo bobo. Você nunca vai se arrepender de ser gentil e educado com as pessoas. Eu acho que, parafraseando o que você disse, tranquilamente eu poderia assumir que arrependimento é igual a maturidade. Você traz um viés de a gente só se arrepende quando a gente tem autoconsciência, quando a gente consegue fazer uma autoanálise de alguma situação. É necessário ter humildade para se arrepender, com certeza, mas é necessário ter muita maturidade. Quando a gente fala de maturidade, para a gente também trazer desde de um âmbito de construção de identidade, que a gente conversa muito também no nosso dia a dia, a gente sabe que cada escolha, cada decisão tem aí uma linha tênue, muitas vezes até com a palavra identidade. Afinal, a gente percebe que muitas vezes aquilo que a gente vai se formando em uma jornada de constante evolução e aprendizado, não vamos falar só de evolução, vamos falar de aprendizado, é consequência dessas decisões, dessas escolhas. Com certeza. Agora, olhando para este cenário, às vezes a gente não toma as melhores decisões e a gente tem consciência posterior, só que isso vai formando a tua personalidade. Como que você enxerga este viés ou esta consciência, esta clareza de que as minhas escolhas revelam ou formam a minha identidade? Esse é um processo difícil, ele é um processo doloroso, mas eu acho que ele é o processo mais importante que tem. Por quê, Jorge? Porque quando a gente percebe tudo isso, o que acontece? A gente se responsabiliza pelas escolhas que a gente fez. E quando a gente se responsabiliza, a gente assume o controle. De novo, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, mais uma vez, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um problema com inglês, e é uma grande frustração na minha vida. E eu sempre coloquei a culpa disso nos meus pais. Não, porque se meus pais tivessem me colocado na aula de inglês desde pequena, se eles tivessem dado um jeito de eu fazer intercâmbio... Se tivessem me incentivado... Se tivessem me incentivado, então a culpa da Noelle... O fator externo, né? O fator externo, a culpa da Noelle não falar bem inglês é dos pais dela, né? E assim... Você cresceu com essa convicção, com essa autoafirmação. Com essa, Só que, Jorge, ok, eu sou uma mulher hoje de 41 anos que continua não falando inglês tão bem. Isso não se justifica, né? Porque, assim, meus pais tinham ali autonomia, eles né, opinavam e direcionavam minhas escolhas, minhas decisões, sei lá, até 16 anos, 18 no máximo. E todo o tempo depois, né? Então, foram escolhas erradas que eu fiz, ou foram escolhas que eu não fiz, de ter parado minha carreira e ter ido viajar, ou ter dedicado tempo para estudar inglês todo dia. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu falo, não, a culpa é minha. Eu sou responsável por isso. E se eu sou responsável por isso, o que eu vou fazer para mudar? Então, a partir de agora, eu vou fazer aula de inglês todo dia, a partir de agora eu vou fazer um intercâmbio, Então, assim, a gente assume, né, as escolhas que a gente fez e a gente assume o controle para mudar isso, ou para aceitar isso, ou para parar de sofrer com isso, porque não dá mais para eu ficar colocando a culpa nos meus pais, né? Exatamente. Aqui você entra num ponto interessante de decisões que a gente fala de consciência e maturidade. Eu acho que a gente vai crescendo e entendendo que tomar decisões não é necessariamente ter a convicção que a gente vai sempre ganhar. Às vezes é abrir mão, a decisão de deixar ir, abrir mão, né? Quantas vezes a gente precisa fazer isso para literalmente ser feliz? E nesse viés,
eu queria até te questionar sobre algo que ele pode ser até uma pergunta que pode gerar algum certo ruído ou discordância com a nossa audiência, mas a gente fala sobre maturidade e consciência, ok. Uhum. Acompanhando as tuas respostas, analisando a Noelle de alguns anos, você tem maturidade e consciência de que hoje as tuas decisões, elas acontecem de forma mais responsável. Mas me diz uma coisa, a que se deve essa maturidade? É tempo? É idade? É experiência? É repertório? É um pouquinho de tudo. Eu acho que é tempo, é autoconhecimento, é importante que a gente se conheça, né? Isso ajuda muito. Então, a partir do momento, antigamente, eu não tem jeito, né? Você acaba se influenciando muito pelas pessoas. Uhum. Então, o que a pessoa acha, o que ela pensa, julgamento das pessoas. E a partir do momento que você se conhece melhor, você começa a deixar isso um pouco de lado e começa a focar em você. O que eu quero para minha vida, como eu sou, quais são meus valores. Então, acho que autoconhecimento, acho que maturidade, tempo, né, que nem a gente falou. Acho que conhecimento, né, então estudo, bagagem, trocas, eu acho que tudo isso ajuda nessa consciência, nessa maturidade. E se a Noelle de 10, 15 anos atrás tivesse consciência da Noelle aos 41 anos hoje, o que ela teria feito diferente? Você acredita nesse viés? Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje aos meus... Você acredita nessa lógica? Ou a vida não teria graça, por exemplo, no... Eu acredito na lógica de que a vida seria diferente, mas também acredito que a vida perderia muita graça, né? Porque eu acho que a graça da vida é a surpresa, né? É o imprevisível. É errar e acertar entre decisões. Exatamente, é a gente não saber o que vai acontecer. Então, se a gente viesse ao mundo, né, com um guia, olha, com 5 anos você vai fazer isso, com 10 isso, com 20, acho que a vida não teria a mesma graça. Então, eu acredito que sim, que nem você falou, você acredita nessa lógica? Ah, se a Noelle com 20 anos tivesse a consciência de 41, sua vida seria diferente? Com certeza, com certeza. Talvez eu teria um negócio próprio, provavelmente eu teria morado fora há muito tempo, acho que eu teria feito outras escolhas. Uhum. Mas talvez não teria sido tão divertido, tão prazeroso. Eis o mistério, né? Eis um mistério. E acho que, né, é um pouco isso a graça da vida. Mas tem uma coisa sobre escolha, Jorge, que a Noelle de 41 falaria para a Noelle de 20. Que é sofrer menos com as pequenas escolhas. Porque eu sempre tive muita dificuldade de decidir. Então, coisas... Claro, não é pequeno, mas assim, trocar de carro. Não é pequeno porque envolve um custo, né? Mas tem consequências. tem consequências, mas também não é uma... Né? Não é uma coisa, um caso de vida ou morte. E aí você fica assim naquele desespero. Mas vou dar outro exemplo. Eu fui trocar de carro recentemente, fiquei na dúvida entre um carro híbrido e um carro elétrico. Eu gostei muito de um carro 100% elétrico, mas não sei, porque a questão... Mas o Thiago não deixou. Tô brincando. Praticamente isso. Eu fiquei muito na dúvida. Aí, eu falei, Noelle, calma, escolhe o carro 100% elétrico. Se não der certo, você vende. E tá tudo bem, gente, entendeu? Mas você só vai saber se você tiver a coragem, a ousadia para tomar essa decisão, concorda? Exatamente. E assim, Jorge, mas aí você perdeu dinheiro. Gente, pode ser que sim, pode ser que na venda, né, eu tenha esse prejuízo financeiro. Mas faz parte, né? E pode ser que eu também adore a experiência de dirigir um carro 100% elétrico. Talvez valorize, eu nem vá perder dinheiro na venda. Então, assim, pequenas decisões, às vezes a gente acaba sofrendo muito, sabe? Em tomar essas pequenas decisões e não precisa. Se não der certo, a gente corrige, a gente muda a rota. Então, eu acho que a Noelle de 41 falaria para a Noelle de 20: sofra menos com pequenas decisões. Vai, faça. Se não der certo, a gente corrige, a gente altera, a gente arruma a rota. Porque viver é isso. E na tua opinião, o meio, as pessoas, o repertório, a vivência influenciam diretamente dentro do processo de decisão? 100%, totalmente. A importância de buscar apoio em decisões que
racionalmente são fáceis, mas emocionalmente são difíceis. A que se deve? O que a gente poderia fazer? Talvez muitas pessoas, assim como você compartilhou aqui, que acompanham esse episódio, estão nesse dilema, porque decidir é difícil, né? A gente acha que não, que é simples, mas principalmente nós, quando temos o privilégio, e você pontuou muito bem isso, do poder da escolha. Se você precisa decidir é porque você não está condicionado, é porque você tem escolha. E aí existe algo que até a neurociência fala que é a paralisia da decisão. Muitas opções fazem com que eu, às vezes, evite tomar uma decisão. Mas como que a gente poderia, vamos lá, a dica de ouro aqui da No, com experiência de vida como profissional, como alguém que passou por uma carreira também de psicologia, que tem um nível justamente com maior profundidade comportamental, emocional, racional. O que fazer se eu tenho essa dificuldade de escolha? A quem que eu posso me apegar? Bom, aí eu nem vou falar como psicóloga, eu vou falar de fato como quem sofreu a vida inteira para tomar decisões, tá? Eu não acho a questão de apoio, de se apegar, porque eu acho que justamente fatores externos, que nem você falou, pessoas, ambiente, eu acho que eles atrapalham muitas vezes na tomada de decisão, porque a gente fica com medo do fracasso, do julgamento, né? De provar para o outro que eu acertei, que eu fiz a escolha certa. Então, vou dar aqui algumas dicas que funcionam para mim. Você fala, decidir é muito difícil. Eu sempre achei, sempre foi. Só que, na verdade, Jorge, decidir é muito simples. É essencial. É aí que tá a questão. Porque, no fundo, gente, quando você tem uma decisão para tomar, termino ou sigo nesse relacionamento, mudo de país ou fico no Brasil, mudo de carreira ou não, começo a academia ou começo aula de circo, né? Quando a gente tem uma decisão para tomar, vai tomar um banho quente, fica você com você mesmo, e no fundo, lá no fundo, a gente sabe o que a gente quer. Muitas vezes a gente não tem coragem para fazer o que precisa ser feito, para decidir, para bancar a decisão. Mas a gente sabe o que a gente quer. Então, 90% das vezes a decisão está tomada. O que a gente precisa, aí você falar a quem É uma validação? me apegar, a quem eu devolvi. Então, assim, se você tem um amigo de confiança, se você tem uma pessoa que você admira, que te apoia, às vezes essa troca é válida, né? Para te suportar, para te sustentar, para dar uma ajuda. Mas assim, o que eu faço? Eu fico comigo mesmo. Então eu penso e falo, Noelle, você sabe o que você quer, vai. Não seja covarde. Vai lá. Essa é uma coisa que me ajuda muito, porque a decisão tá sempre dentro da gente. Outra dica que eu quero dar para vocês, gente, é uma dica muito bobinha, mas me ajudou muito. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu ia comprar roupa. Ai, levo ou não levo? Tá bom ou não tô? Será? Vou usar? Vou usar. Na dúvida, não. Na dúvida, não compre. Por que eu estou falando isso? Porque quando você colocar uma roupa, que você se olhar no espelho e falar, gente, hoje eu tô arrasando, né? E essa roupa custar uma fortuna, você vai falar assim, eu mereço e eu vou pagar, porque eu deixei de comprar todas aquelas 20 peças cacareco, que eu fiquei na dúvida se eu devia levar ou não, e que eu acabei levando porque tava baratinha. Porque você Vale a pena. Porque... É bom ter. É bom ter, né? Mas você acabou não usando. Então, assim, na dúvida, se você colocar uma roupa e você ficar na dúvida, não leve. Porque a hora que você colocar uma roupa e você se sentir bem, se sentir bonita e ela for cara, você vai bancar, você vai pagar, porque você abriu mão de um monte de cacareco. Tome essa decisão, tenha coragem. Essa decisão, né? Então, essa dúvida, essa dica do na dúvida não leve funciona muito pra mim. Mudou muito o meu relacionamento com as compras, né? Então, essa é uma dica que eu dou. A terceira dica que eu dou também, Jorge, que também, né, não sei se ajuda o pessoal em casa, mas que... Funciona pra ti? Que funciona. Tem a questão também de sofrer menos, né, que nem eu comentei. Não, pequenas decisões, gente, vai, se joga. De repente, você corrige depois. Isso, pequenas decisões, né, grandes decisões precisam ser pensadas. E uma outra dica que eu dou também
que eu comecei a fazer recentemente, tá? Não é muito perfil da Noelle, mas ela ajuda. É seguir os meus amigos fazem. Fazer a listinha lá, então, esse emprego ou esse? Coloca os dois. Quais são as vantagens? Ah, salário, aqui é melhor. Aqui, flexibilidade de horário. Ah, o que que é melhor aqui? Ah, aqui é localização. Você faz uma lista e aí você vê, ah, esse aqui ganhou. Esse aqui, tá. Tô decidida a isso aqui, mesmo me mostrando que tudo isso aqui é melhor? Não, tô na dúvida ainda. É porque você quer outra coisa. Bom ponto. Então você traz para o racional, mas no final a decisão ela é muito Se você emocional. olhar todos os benefícios, realmente, nossa, isso aqui é melhor. E mesmo assim você não conseguir decidir, é porque Você já decidiu. Você já decidiu, você quer outra coisa. E se você quer outra coisa, tenha coragem de seguir a sua escolha. E mais do que isso, tenha coragem de sustentar a sua decisão. Porque a sua decisão, ela vai impactar a sua vida. Então não se importa muito com o que os outros vão pensar, e se não der certo, e se eu mudar de emprego e amanhã eu for demitida, todo mundo vai falar que eu sou fracassada, que eu errei na escolha. Gente, tá tudo bem. Você vai arrumar outro emprego depois, a vida vai te abrir outro caminho e pode ser até melhor. Então assim, escolha o que você quer, seja leal com você, a vida é sua, não se importe com o que as pessoas vão achar da sua escolha, da sua decisão, siga o que você realmente quer, o que você realmente sente. Afirmação e dica forte por aí. Você falou sobre impacto de vida. Para a gente fechar esse nosso primeiro episódio entre decisões. Qual foi aquela decisão que hoje você analisa durante a tua vida que realmente impactou quem a Noelle se tornou? A tua maior decisão de vida, que você olha para trás e diz assim, caramba, realmente esta decisão, ela teve o poder de mudar ou de assumir um novo protagonismo na minha vida. Olha, Jorge, eu vou responder uma porque você perguntou, então eu me sinto, né, assim, na necessidade de responder. Mas são várias. Não, na verdade é porque aqui é um pouquinho que eu comentei antes. Eu percebo que a Noelle se tornou a pessoa que ela se tornou por pequenas decisões diárias, né? Não teve uma decisão de mudança de carreira ou a casar, mas assim, se fosse para escolher uma, eu acho que ter ido para o mundo de tecnologia, né? Minha carreira ela foi durante muito tempo em marketing e em marketing bens de consumo, né? Hoje não é tanto, mas antigamente, né? Bens de consumo era muito forte para marketing, então eu sempre quis trabalhar na Unilever, em empresas desse segmento. E eu estava numa indústria alimentícia grande, estava muito feliz onde eu estava, e eu recebi um convite para fazer uma entrevista na HP. E aí eu fui para a entrevista, cheguei lá, fiquei assim encantada com a empresa, né? O mundo de tecnologia, ele é encantador. E aí fiz a entrevista com um argentino e eu ia trabalhar com storage. Olha só. E aí Tudo a ver, né? Indústria de alimentos. Nossa, trabalhava com mistura para bolo, sobremesa. E aí eu cheguei em casa, né? Aí recebi a proposta, cheguei em casa, falei, mãe, recebi uma proposta para ir trabalhar numa empresa de tecnologia, vou trabalhar com storage. Minha mãe, o que é um storage? Eu falei, também não sei, fiquei com vergonha de perguntar. Adorei. Não, isso é verdade. E aí a minha mãe falou, mas você vai para uma empresa que você nem sabe o que faz, e, né, assim, completamente diferente. E meu chefe era argentino, tinha a dificuldade da língua, né, do idioma. Então, minha mãe falou, você vai para uma empresa com tantos desafios? Eu falei, eu vou. Mas eu fui, Jorge, não foi pelo desafio, foi pelo encantamento, eu confesso. E essa escolha, acho que moldou muito, né, da Noelle de hoje, porque aí eu fiquei, né, tô até hoje na área de tecnologia. Então, eu acho que eu posso considerar essa uma mudança que impactou muito na minha vida. Mas eu acredito muito nas pequenas diárias. Decisões. Não. O tempo passa muito rápido, a gente está conversando há quase 40 minutos e a gente às vezes acha... Falo demais. Não, é que às vezes a gente acha que, nossa, mas falar de decisões, a gente tem tanto conteúdo assim, e temos, mas eu não poderia finalizar esse episódio sem te agradecer por me ajudar a tomar a decisão de iniciar essa iniciativa, de dar forma
a este projeto chamado Entre Decisões. Você sabe que você é uma das principais motivadoras de vamos comunicar, vamos gerar conteúdo, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que a gente conversa nos bastidores. E isso, para mim, tem uma força gigantesca, porque, de fato, entre a decisão de continuar, que talvez, né, essas conversas de bastidores, elas são muito válidas, mas ela não tem o poder de chegar a um alcance, independente se nós estamos chegando a 10, 20, 100, se só a nossa família assistir, só os nossos amigos, ou se realmente tiver um impacto maior, mas é aí que a mágica acontece. Eu acho que é aí onde a gente consegue contribuir um pouco mais com todos aqueles privilégios que a gente tem na nossa vida, justamente porque se nós temos, ou se nós estamos diante de decisões, é porque nós temos o poder da escolha, e este poder é um privilégio. Um privilégio. Muito, muito obrigado por aceitar esse desafio, por me encorajar a tomar esta decisão. De verdade, não poderia estar mais feliz do que iniciar esse episódio contigo. Obrigado por compartilhar sempre tanto, obrigado pela amizade, obrigado pelos insights, por abrir o coração aqui e falar da Noelle. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra. E eu acho que mais do que o convite, Jorge, eu agradeço muito por ter sua amiga, por ter você na minha vida. Você é uma pessoa incrível, que eu admiro muito como profissional, mas principalmente como pessoa. Você tem uma história de vida muito linda. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso nos nossos cafés, porque a gente, né, começa a falar de tantos assuntos. Então, eu queria aproveitar esse espaço para te agradecer de verdade. Obrigada por tudo. Você é um presente. É recíproco. E, assim, eu escolho ter você na minha vida, porque você me faz muito bem. E essa é a minha decisão também. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Nós estamos finalizando este primeiro episódio Entre Decisões. Essa iniciativa que vai conversar sobre decisões de fé, de foco, de maternidade, de tantos desafios e tantos dilemas que nós estamos expostos diariamente, pequenos, grandes, mas que têm o poder de transformar e formar quem nós verdadeiramente somos. Se esse episódio te lembrou de algum amigo, de alguma pessoa e faz sentido, compartilhe nas redes sociais, mande para alguém para ajudar dentro deste dilema das decisões e o peso, muitas vezes, de não tomá-las. Nós vamos ficando por aqui e a gente se vê em breve em um novo episódio. Muito obrigado de novo. Obrigada.